Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, né, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar apresentando mais algumas funções nativas e métodos com strings. Então, gente, continuando aí, nós temos aqui o método isSpace. O que esse método faz? Ele verifica se todos os espaços da string estão em branco, retornando true. Caso contrário, retorna false. Então eu tenho aqui a string 1, todo mundo em branco, entre as aspas. A string 2 não tem nenhum espaço em branco, a string 3, um espaço em branco. Então, nesse caso aqui, é esperado que pelo menos a primeira retorne true. Né? A segunda, a gente acredita, vai ser false, e aí você fica na dúvida na última. Porém, o enunciado aqui fala todos, né? Então, a gente espera que também dê false. Tá certo? Então, outra função que nós temos, que a gente costuma utilizar, né, de vez em quando, é essa aqui, isTitle. O que ela faz? Ela verifica se a string está em formato de título, com a primeira letra de cada palavra maiúscula, e retorna true ou false, caso isso não ocorra. Então aqui nós temos, por exemplo, a string 1, this is a title. Então nesse caso aqui, perceba que o this aqui tem o T maiúsculo, o is tem o I, né? O A aqui não está maiúsculo, mas aí você fala, mas isso aqui é considerado uma palavra? Aí no caso, sim, porque ele está entre espaços em branco. E aqui título, né? Está maiúsculo também. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, tem esse cara aqui que provavelmente vai fazer com que retorne falso. Já a de baixo, ó, this is a title, já ficou o quê? Todo mundo, as primeiras letras, o quê? Maiúsculo. A gente espera que retorne o quê? True. Vamos confirmar. Pronto. Tá aí. Você pode até trabalhar com outros exemplos. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, um formato muito comum da gente trabalhar em programação, né? Separando espaços, a gente bota underline. Se eu aplicasse nessa 3 aqui, o que daria? Né? Porque tem um A ali no meio e tal. Então, nesse caso, ó, aplicando aqui na 3, né, você percebe que ele entende o underline como se fosse um espaço. Tá certo? Então, perceba que se eu mudar aqui para A, ó, aí vai dar, ó, deu false, né, com A minúsculo. Ó. Aí agora deu true. Então, o underline e o espaço, eles funcionam parecidos para essa função. É uma particularidadezinha interessante que você faça seus testes, né? Porque assim, pode surgir alguma coisa que eu não pensei. A vantagem do Jupyter é que você pode já deixar isso armazenado aqui. Diferente de um livro normal, que você está lendo ali, aí você bota lá o código lá em outro lugar e aí não tem sempre a informação junto. Então o Jupyter é um monstro por causa disso, né? Nós temos uma outra função que funciona semelhante a uma função vista, que é essa aqui, ó, isUpper. O que ela faz? Verifica a não ocorrência de letras minúsculas. A gente viu que a isLower, né, ela verifica a não ocorrência de maiúsculos, ou seja, se ocorresse uma maiúscula lá, dava falso. Aqui é o contrário, se ocorrer uma minúscula, que dá falso, certo? Então, por exemplo, né, Alan escrito dessa forma, perceba que tem aqui 4 minúsculas, provavelmente vai dar falso. Alan, underline 12, não tem letras minúsculas, tá certo? Deve dar verdadeiro. Aí você fala, professor, mas tem um 2, tem um underline e tal. Não, ele só se preocupa com letras, tá certo? E aqui eu tenho Alan, tudo maiúsculo, essa aqui com certeza vai dar verdadeiro, né? Então vamos executar aqui, ó, false na primeira, ou seja, há letras minúsculas, aqui verdadeiro e verdadeiro porque não há letras minúsculas, tá certo? Aí nós temos, gente, aqui na sequência duas funções extremamente importantes aí para análise de dados. A primeira delas é a função join, né? Ou método join. Aí eu vou explicar daqui a pouco a diferença de método para função, mais ou menos, né? Porque elas são muito parecidas, né? Quando eu falo método, falo função, essencialmente eu estou falando de estruturas que funcionam de forma parecida. Claro que uma é mais específica, a outra é mais geral. Mas vamos lá. O método join, o que ele faz? Ele concatena uma lista de strings em uma única string, separando cada elemento da lista por um delimitador especificado. Então aqui eu tenho a string nome, profissão e idade, né? Então vou formar uma lista com esses caras. A gente vai estudar essa estrutura de lista mais à frente aí. Acho que é nos próximos vídeos, né, no próximo capítulo, no máximo mais uns 2 capítulos, aí a gente está estudando essa estrutura. Mas eu posso formar uma lista fazendo assim. Eu chamo aqui lista, é um nome que eu dei igual, aí boto entre colchetes e boto, né, as variáveis e elas vão chamar os valores. E aí eu vou imprimir aqui nessa primeira célula, vou imprimir a lista. Não usei a função aqui ainda. É só para eu ver o que é uma lista de fato. Então tenho aqui a lista. Porém, eu penso assim, poxa, eu queria muito pegar esta lista e escrever só as palavras delas separadas por vírgula, que é até um formato muito comum que tem na internet, que é o CSV, Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. Então, muitos dados são armazenados desta forma, né? Aí eu posso aplicar o quê? O delimitador vírgula aqui para separar cada um dessas strings aqui. Então, executando aqui, claro, eu vou pegar a variável que eu chamei de ficha, e aí vai ser o delimitador que está aqui, ó,
que vai ser isso? Ponto join lista. Então, fazendo aqui, ó, imprimindo Alan de Souza Soares, vírgula, professor, vírgula, 39. Acabamos de criar um dado em formato CSV. Tá certo? E aí a funçãozinha que eu falei também que utiliza muito é a len. Len eu chamo de função e não de método, porque len é algo bem mais geral. Ou seja, essa função, o que é que ela faz? Ela retorna o comprimento de um string. Espaços em branco não são contados. Na verdade, não é só string, ela retorna o comprimento de uma matriz, ela retorna o comprimento, né, que é um array, né, você pode enxergar como array, retorna o comprimento de uma lista, retorna o comprimento de um conjunto, ou seja, ela retorna comprimentos. Então, ela é bem geral. Enquanto que métodos costumam ser aplicados a objetos mais específicos. Por exemplo, provavelmente esse método isUpper, né, ele se aplica somente a strings. Pode ser que tenha outro objeto que se aplique também, lista, alguma coisa, mas assim, né? Neste caso, perceba que ele é bem mais específico. E a forma de escrita dele também é assim. Eu pego a variável, ponto, o método. Normalmente a função a gente aplica dentro do argumento. Por exemplo, aqui, ó. Se você olhar a função len, né, você tem aqui nome, aí aqui Alan de Souza Soares e profissão professor. Ele fala que espaços em branco são contados. Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 caracteres entre espaços em brancos e letras, certo? Ou seja, o comprimento disso aqui é 21. Por outro lado aqui, professor, né, que é a profissão, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é esperado que dê 21 e 9. Aproximar a contagem não começa de zero? Não, a indexação começa de zero. Posição, sim. Contagem de objetos, não. A contagem de um objeto começa o quê? De 1. Então, perceba que deu de fato o que a gente esperava, 21 e 9. Então, isso aqui vai ser muito útil. Eu diria que a função len, você vai usar ela demais. Tá certo? Praticamente para tudo. Né? Não só para análise de dados. Nós temos outra função que é a adjust. O que ela faz? Né? Ela alinha o string à esquerda em um campo de largura especificado, preenchendo os espaços restantes com caracteres específicos. Então, por exemplo, imagine que eu tenho essa string hello e eu quero botar ela num campo que tem o comprimento 10. Né? Então, ela vai pegar essa palavra, jogar à esquerda e vai completar o restante com um delimitador específico. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, com um caráter, né, específico. Então, nesse caso, justify string vai ser a string que vai ser gerada, a nova string, ela vai ser string.adjust 10 para cima. Então, nesse caso aqui, eu vou imprimir, né, a string justificada. Então, apertando aqui executar, nós temos isso. Hello, e aí ele completou com 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Por que ele fez isso? Porque ele completa os espaços restantes. Por exemplo, se eu colocasse aqui 1 e executasse, ó, eu vejo que ele não completou com nada. Porque 1 ele está ainda nesse H. Se eu botar aqui até 5, não acontece nada. Ó. Mas se eu botar aqui 6, aí já acrescentou 1. Por quê? Porque ela tem comprimento 5 mais 1, então ele completou, ou seja, eu tenho um espaço que cabe 6 caracteres, só que eu só botei 5, então ele completa com mais 1, tá certo? Então você pode até colocar aqui, ó, eu vou botar aqui, vou chamar de 1, ó, 1, vou botar aqui para menos, né, para 3, então vamos criar vários exemplos, porque aí quando você estiver estudando, você vai se lembrar disso, né? Vou botar aqui para 2, string 3, e aqui eu vou mudar para 6 e para 10, que é o que estava, certo? Então, eu imprimi A1. A vantagem do Jupyter é isso, né? Que você, de fato, você consegue entender o que o comando faz sem ficar imaginando coisa. Porque a gente vai ficar imaginando coisa. Ah, se eu botar 5, 1, professor, ele vai empurrar 1 para ele. Não, ele vem contando o início da palavra. Depois, quando ele supera o tamanho da palavra, que ele começa a completar. Então, aqui, ó, imprimindo aqui, nós vamos ter isso. Ó. Então, aqui ele não imprimiu ninguém, porque está abaixo do comprimento aqui. Aqui ele imprimiu 1 porque está 1 acima. E aqui ele imprimiu 5 porque está 5 acima. Tá certo? E aí você pode usar o outro símbolo também. Por exemplo, pode ser a barrinha, um ponto e vírgula, por exemplo. Ó, executando aqui. Opa. Nós temos ponto e vírgula, tá certo? Então, voltando ao normal, temos aqui. Nós temos um outro que é o lower. O que esse método faz? Ó, retorna o string com todos os caracteres minúsculos, caixa baixa. Eu vou botar, tem uma dicasinha aqui, ou seria até um status de observação, né? Que tem... que torna essa função lower muito importante. Você pode falar, pegar e transformar todas as letras para minúsculas, para que serve isso? Vou dar um exemplo daqui a pouco. Então aqui eu tenho nome 1, Alan, tem algumas, uma maiúscula, algumas minúsculas, e aqui nome 2, Alan, tudo maiúsculo.
certo? Então, nesse caso, todos os caracteres maiúsculos serão repassados para minúsculos. E os minúsculos, se você tiver uma palavra minúscula, não será feito nada com ela. Ela vai sair do mesmo jeito. Então, ó, imprimindo aqui, todas as duas deram A1, tudo minúsculo. Para que esse tipo de função é importante? Vou dar um exemplo aqui e você vai entender. Que é o seguinte, ó. Ao lidar com um conjunto de dados, é comum encontrarmos informações desorganizadas ou inconsistentes. Por exemplo, a mesma palavra pode aparecer em diferentes formatos, dificultando a contagem precisa de suas ocorrências. Uma solução eficaz para este problema é utilizar a combinação de métodos, por exemplo, o count, né, que faz a contagem, né, no número de ocorrências, e o lower, né, que deixa tudo minúsculo. O método lower padroniza todas as palavras para letras minúsculas, permitindo que o método count obtenha uma contagem precisa, independente da forma como as palavras foram originalmente apresentadas nos dados. Por exemplo, a string Araraquara, começando com a letra A maiúscula, se eu for contar as ocorrências da substring AR, essa aqui deveria estar. Ah, professor, mas começa com A. Não, mas imagine que eu só queira saber onde tem um A e um R seguido, independente de como é que esse A está, como é que esse R está. Então, uma forma de eu fazer isso é eu botar tudo em caixa baixa e contar depois, porque aí eu padronizo. Porque se eu aplicar aqui, ó, eu só vou ter o quê? Um AR vai ter uma aqui e uma aqui. Só vai contar esses dois. Isso aí a gente até já deu esse exemplo. Por outro lado, se eu botar tudo em caixa baixa e aplicar o count depois, então primeiro se faz o caixa baixa, que é o lower, depois o count, certo? Se você inverter, que acho que vai dar aí. Não vou fazer não, mas aí você pode fazer, você aí. Então, ó, já deu 3. Por quê? Porque aí ele incluiu esse cara aqui também, tá certo? Porque a gente tá buscando a substring. Agora, ela pode estar poluída ali, escrito com a letra, o cara digitou lá errado, né? Só que, assim, ele não digitou errado em si, ele digitou com uma fonte diferente. A palavra continua certinha lá, mas digitou com a letra com um formato diferente. Então, você pode estar fazendo esse tratamento dos dados antes, tá certo? Uma outra função que nós temos é a lstring. O que ela faz? Remove espaços em branco e caracteres específicos à esquerda da string. Por exemplo, eu tenho aqui hello, né? E aí você percebe que aqui tem um espaçamento, tá certo? Antes de começar a coisa. Eu queria muito, né? Eu tenho um pouco espaço, né? Eu queria remover esses espaços em branco, extras. Então eu posso fazer essa remoção usando, né, essa função lstrip. Né? Então aqui eu peguei a string stripada, né, ou seja, cortada, né, removendo essa parte, aí vai, né, imprimir ela também, tá certo? Com string.lstrip. Então nesse caso aqui eu vou até botar duas células, só para a gente entender direitinho o que está sendo feito aqui. Né? Na primeira eu vou só imprimir, para a gente ver que de fato ó, os espaços produzem um afastamento aqui da margem aqui, porque os valores são impressos aqui, ó, logo no início, só que aqui houve um afastamento. Aí eu falo, pô, não queria que tivesse esse afastamento. Aí eu vou aplicar o método lstrip na string. Aí ele vai armazenar dentro dessa outra variável aqui. Então, vamos aqui, ó, imprimindo o resultado, hello. Pronto, aí ficou encostado. Tá certo? Nós temos outro que é a MakeTrans. O que ela faz? Retorna uma tabela de tradução para o uso com a função translate. Né? Ou seja, a função translate é a função que é usada para tradução. Às vezes você tem uma palavra numa língua e você quer traduzir, né, essa palavra para outra língua. Então você, né, guarda ela, essa tradução em algum lugar. Diz, olha, casa é rose. Né? Então você vai usar mais ou menos nesse sentido. Tá certo? Essa função é geralmente usada em conjunto com translate, que é uma outra função que nós temos. Então aqui eu tenho assim, hello world. Eu gostaria de trocar as vogais A, E, I, O, U pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, o A pelo 1, o E pelo 2, o I pelo 3, o O pelo 4 e o U pelo 5. Claro, nem todas ocorrem aqui. Isso aí é bem simples de ver. Então eu só vou trocar o quê? A letra E e a letra O, né, que ocorrem aqui, né, 2 Os e um E, pelos números. O quê? O E vai ser 2 e o O vai ser 4. Certo? Então, eu boto aqui str.makeTrans, né? E aí, nesse caso, né, ele vai pegar essa string aqui, tá certo? E vai aplicar, né, esse método. Aí aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte. Então, primeiro eu digo como é que vai ser a tradução, que é a tabela de tradução. Então, perceba que a função ela vai aparecer na linha de baixo, vai ser string.translate segundo a tabela de tradução. Certo? Então, aqui há uma diferença para os outros, porque nos outros, normalmente, eu já aplico a função mais diretamente. No máximo, eu crio uma variável para armazenar a saída, né, se eu quiser usar no futuro. Mas aqui não. Primeiro aqui eu crio a tábua de tradução, né, que é a translate tab, né, igual a str.makeTrans. Aí aqui eu dou
O que vai trocar pelo que. E aí agora sim eu aplico a função aqui, ó, no string.translate com base na tabela de tradução. Então quando eu executar aqui, ó, o que vai acontecer? O E de fato foi para 2 e o O foi para 4. Né? Então todo o E e todo o O foram trocados, tá certo? Nós temos outra função que é a função partição. Essa função partition ela funciona um pouquinho complicado, mas vamos com calma que eu vou ter aqui vários exemplos para a gente entender. O que essa função faz? Divide a string em 3 partes, isso é importante, né? Usando uma determinada substring como separador. Retorna uma tupla contendo as partes antes do separador, o separador em si e as partes após o separador. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Quando eu executar aqui, ó, eu vou ter, né, botei aqui 3 exemplos. Hello World, né, sem espaços, sem nada. Hello World com um espaço em branco e Hello World com uma vírgula aqui. E para o separador, eu botei uma vírgula. Então, o que vai acontecer? Vamos entender aqui. Então, essa primeira aqui pegou o Hello World, botou vírgula, não tem nada, vírgula, não tem nada. Opa, desculpa. Né? Por quê? Ele, como ele falou, separa em 3 partes. O que vem antes do separador, vírgula, e o que vem depois. Só que observe que não tem nada depois. Então, ele criou, né, esses 2 campos aqui vazios. Por outro lado, né, a mesma coisa, né, também ocorre aqui. Né? Mesmo tendo um espaço vazio, mas o espaço vazio não é um separador. O separador é uma vírgula. Então, perceba que nesse caso aqui, ó, só ficou aqui um pouquinho maior, mas é porque é a própria palavra. Então, ele também não fez nada. Mas quando eu tenho uma vírgula aqui, ó, aí é que entra a jogada. Então, ele pega o hello, bota numa parte, a vírgula ele identificou, ele vai colocar em outra e vai botar o restante em outra parte do separador. Tá certo? Então, nesse caso aqui ficou hello, vírgula, que é a vírgula de separação, esta que é a vírgula que apareceu aqui, e o word é a outra parte, certo? Então, assim, aplique mais exemplos, porque, de fato, de todas as funções, essa aqui é uma das mais chatinhas que tem para a gente entender, né, o funcionamento dela, beleza? Então, você pode pegar mais exemplos aí. Então, executando, né, aqui nós tivemos isso, beleza? Próximo vídeo a gente vai falar de mais funções, né, nativas e mais métodos aplicados a string, beleza? Até a próxima.